Seja bem-vindo ao segundo bloco do Time Saúde e Bem-Estar, num dia em que damos especial atenção ao cancro da próstata. E desde já quero convidar o caro telespectador a interagir connosco através do 84-555-0055 para que possa fazer algumas questões, esclarecer acima de tudo algumas dúvidas sobre o cancro da próstata. Doutora Aldino, falando agora de tratamento, qual é o tratamento específico para o cancro da próstata? Como disse, que o cancro da próstata tem vários estadios e, dependendo do estadio, tem um tratamento adequado. No estadio inicial, como dizia, os doentes podem ter um tratamento curativo, que pode ser por remoção cirúrgica de toda a próstata, que vai sair com tumor. Existe também a chamada radioterapia interna, em que, se o tumor ainda é pequenino, ainda tem poucas células, são introduzidas sementes radioativas na massa da próstata e é encostada a semente radioativa à lesão tumoral. E aquela semente vai irradiar e vai destruir o tumor. Okay. E temos a seguir... Desculpa interromper. Esta primeira cirurgia, quanto tempo leva em média? É uma cirurgia em média de 2 horas. 2 horas. É uma cirurgia complicada. Ok. Exato. E dando continuidade? Dando continuidade, dizia de que noutros estadios em que o doente pode ter, tanto nos estadios avançados, pode ter um tratamento paliativo, em que o tumor não vai curar, mas vai reduzir a sua velocidade de crescimento, que envolve a administração de medicamentos que, como dizia, que vão interferir com a produção e a ação da testosterona, que é aquela hormona que alimenta o tumor. Okay. Outra metodologia é cirurgia, portanto, é a castração. Se nós tiramos os testículos, então o homem fica sem os testículos, portanto não vai ter testosterona para alimentar o cancro. Existem casos em que tiram-se os testículos? Sim, sim. Okay. É um dos métodos de tratamento num homem que tem um cancro muito avançado e ele também, de idade avançada, pode-se adotar por esse método. Principalmente nas situações em que não temos acesso ou o indivíduo não tem condições para poder ter acesso aos medicamentos que são caríssimos. Ok. E para esses que ao longo do tempo vão tomando alguns medicamentos, em média, podem viver quanto tempo mais? Visto que é para fazer com que este crescimento seja lento, não é? Exato. Em média, podem ainda viver durante quanto tempo? Em média, 5 anos. Em média, 5 anos. Sim. 5 anos que, para uma pessoa perder a vida, chega a ser pouco. Nada melhor que visitarem os urologistas para poder prevenir, acima de tudo, esta doença. E uma pessoa que já teve o cancro da próstata, após tirar-se a próstata que seja, pode voltar a ter? Não. Se pode voltar a ter a próstata? Se pode voltar a ter esta doença. Uma pessoa que já teve ou que está a tomar comprimidos, melhor dizendo. Ok. Que está a tomar comprimidos para controlar o cancro, ele não vai deixar de ter o cancro. Okay. O cancro está lá, simplesmente não vai avançar com a velocidade que iria avançar, sem tomar os comprimidos. Agora, para quem já fez cirurgia, fez extração cirúrgica da glândula, portanto, da próstata, em princípio, não pode voltar a ter, mas se essa cirurgia tiver sido feita numa fase em que o cancro já tinha saído da próstata, podem ficar células residuais. Okay. Mas são casos excepcionais. A maior parte de indivíduos operados ficam sem a próstata e ficam sem o cancro. Ok. E para aqueles que descobrem logo no início, é necessário a remoção da próstata? Aí sim não é necessário. Pode-se fazer o tal tratamento que se chama de radioterapia interna ou braquiterapia, em que é introduzido sementes radioativas que vão encostar a lesão tumoral, portanto o cancro, e vai destruir. Mas não, esta pessoa não pode ter novamente o cancro? Esse sim pode voltar a ter. Okay. Esse pode voltar a ter. Então a melhor coisa é retirar.
a próstata. Sim, retira. E por vezes os testículos. É assim, em medicina tudo é pesado, não é? Se esse cancro apareceu num homem de 50 e poucos anos, em princípio ainda precisa da próstata, ainda precisa dos testículos, então tem que se pesar isso. Mas se apareceu num homem de 70 anos, já não há muito receio em ser mais agressivo no tratamento. Ok. O tratamento causa impotência ou dificuldade na ereção para aqueles que já tiveram cancro da próstata e depois conseguem livrar-se deste cancro que seja. Isto pode causar impotência ou falta de ereção? Sim, sim. Como dizia, que uma média de 5% dos operados à próstata por causa do cancro, que a cirurgia até chama-se prostatectomia radical, quer dizer, tira-se a próstata e as vesículas seminais. Então, na parte de trás da próstata, passam os vasos e nervos que vão até ao pênis. Portanto, eles passam encostados à próstata, que vão até ao pênis para darem ereção. Então, nessa cirurgia, quando o tumor é grande, nessa cirurgia, pode acontecer que esses vasos ou esses nervos sejam lesionados. Okay. Então, nessa situação, o homem pode ficar relativamente impotente ou completamente impotente. Mas, aquilo que eu tenho dito aos pacientes, quando tem indicação para essa cirurgia, porque alguns costumam preferir que, se pode acontecer isso, então melhor não operar. Se não operar, o tumor também, o cancro, pode invadir aquelas estruturas e ficar sem ereção. Isto porque estes pacientes, por vezes, acham que estão bem de saúde. Sim, porque não tem... É assim, é um indivíduo, é um homem que vem fazer um rastreio, não tem nenhum sintoma, faz o estudo e diz: o senhor tem cancro da próstata. E para curar temos que operar. E nessa cirurgia o senhor pode ficar impotente, pode ficar incontinente. Então, qualquer um é mais fácil de dizer: eu estou bem, por que é que vou me meter nesse assunto? Mas a explicação seguinte é que, mesmo que não opere por medo dessas complicações que podem acontecer em 5%, esse cancro vai crescer e vai invadir essas estruturas e vai dar na mesma coisa. Aliás, não é só na mesma coisa, porque vai tirar a vida também. Vai tirar a ereção e vai tirar a vida. Entre a ereção e a vida. O caro telespectador prefere. Claramente prefere a vida. E para estas pessoas que acabam por ficar com estes problemas, podem conseguir ultrapassar? Ou é algo para a vida inteira? Bom, depende do grau de lesão que ficou instalado. Em algumas situações, sim, consegue-se ultrapassar ou melhorar. Exato. Ok, interessante. E é importante sabermos também o que os nossos telespectadores encontrados na rua responderam-nos quando questionamos como pode-se prevenir o cancro da próstata. Acompanhe. O que se deve fazer para prevenir o cancro da próstata? De princípio, eu acho que tens que fazer uma consulta médica e, dependendo do que vão te dizer, lá se tu veres o cancro, tu tens que seguir aquilo que o médico vai dizer. Alimentar-se bem. Tem que se alimentar bem. Temos que beber muita água, né? Muita alimentação. Temos que evitar certas comidas para não termos esse tipo de problema. Essencialmente é a água. Nós temos que beber muita água para podermos urinar, não podemos acumular o xixi. Muito bem, tivemos aí a opinião dos nossos telespectadores. Tem algo a comentar acerca do que foi dito pelos nossos telespectadores? Primeiro dizer que o cancro da próstata não é prevenível. Não é possível evitar ter o cancro da próstata. Porque depende da sua hereditariedade, depende do ser homem e depende de ser de idade avançada. Então, são aspectos que não se previnem, que não se evitam. Mas o que se pode fazer é realmente frequentar as unidades sanitárias para se fazer o diagnóstico a tempo e ter o tratamento curativo. Agora, em relação ao beber água que foi comentado, realmente é importante não só para o cancro da próstata,
Mas para a saúde no geral, são muitas doenças, principalmente do foro de urologia, em que bebendo muitos líquidos, não é só água, sumos, chás, etc., tudo aquilo que é líquido e que tem muita água. Então, ajuda a evitar muitas doenças do foro de urologia, como, por exemplo, já devem ter ouvido falar de pedras nos rins, as infecções urinárias. Quem consome muitos líquidos consegue prevenir esses problemas. Então a alimentação em nenhum momento influencia. Está descrito que indivíduos que têm uma alimentação muito gordurosa podem influenciar relativamente no aparecimento do cancro da próstata, mas é considerado um fator menor, portanto de pequeno valor, de pequena importância. Ok. Mas está descrito. Exato. E o que é que muda numa pessoa com cancro da próstata, na rotina desta pessoa? Numa fase, num estadio inicial, praticamente na sua rotina, não muda nada. Porque ainda não tem sintomas. Ainda não né? tem sintomas. Agora, na fase avançada, quando estão já estabelecidos os sintomas, realmente muita coisa muda. Vai ter dificuldades em urinar, vai ter dores dos ossos ao nível da bacia, Bem, das deixa-me pernas. interromper, pois tenho indicação que temos o primeiro telespectador para esta edição. Seja bem-vindo ao programa. Boa noite. Boa noite, sim. Sim, sim. Boa noite, seja bem-vindo. É o seguinte, eu queria saber quais são os sintomas de certeza dessa doença, por favor. Não consigo percebê-lo. Quais são os sintomas da doença, por favor? Ok. Acredito que não está ligado ao programa desde o início. Com quantos anos que essa doença, mais ou menos, eu começo a atuar? Ok. Voltaremos a esclarecer esta dúvida, porque acredito que ligou somente agora ao programa, mas muito obrigada por estar desse lado. Bem, perdemos o nosso telespectador, o Alberto Novella, que quer saber quais são os sintomas, que já dissemos no primeiro bloco, mas o nosso trabalho é este, a nossa tarefa principal é esta, informar os nossos telespectadores. Após terminarmos de responder a esta questão, vamos responder à questão colocada pelo nosso telespectador. O que muda na vida de uma pessoa com cancro da próstata, dando continuidade? Então, eu dizia que numa fase inicial não há nada que mude, porque a doença está lá e não está a criar nenhuma perturbação. Mas numa fase avançada, que nós chamamos cancro avançado, infiltrativo, aí vai ter sintomas, vai ter dificuldades para urinar, vai ter dores na zona da bacia e nas pernas, na zona da coluna, pode urinar com sangue e pode começar a perder o peso, emagrecimento. Então, e se tem dificuldade em urinar, pode ter infecções urinárias. Então, Ok. a qualidade de vida vai mudar para o pior. Ok? E vamos agora atender o nosso telespectador, o Arnaldo, que acredito que tem uma questão pertinente a fazer. Seja bem-vindo ao programa. Boa noite, obrigado, Arnaldo. Boa noite. E qual é a questão que tem a deixar ficar? Bom, eu nem quero falar muito sobre o cancro da próstata, mas queria aproveitar o médico que está aí para saber se existe o tratamento para a ereção sexual no hospital público. Não consegui percebê-lo. Queria saber se existe um tratamento para impotência sexual no hospital público. Tratamento para impotência sexual, é isso? Sim, sim. Ok. Se estiver à altura aqui do meu convidado, com certeza ele irá responder. E é tudo? Ok, obrigado. Obrigada. Estamos aqui a falar do cancro da próstata e os outros telespectadores querem saber já da impotência sexual. Mas vamos agora responder à questão do Sr. Alberto e depois iremos responder à questão do nosso telespectador que acaba de ligar. Ele perguntava aqui dos sintomas, que já deixou ficar alguns, Exatamente. mas ele quer saber também a idade em Aí- que o indivíduo pode ter o cancro da próstata. Sim, a idade em que pode ter cancro da próstata é acima dos 45 anos. Portanto, eu por acaso ainda não vi nenhum doente com cancro da próstata que tenha uma idade inferior a 50 anos. Ok. Então, de 50 anos para diante.
Por essa razão se chama de doença do envelhecimento. E que não tem como prevenir-se. E não tem como prevenir. Ser homem é um fator de risco, a idade é um outro fator de risco, não é? E agora, respondendo à questão do nosso último telespectador. Se a impotência tem tratamento. Bom, a impotência é sempre uma consequência de vários problemas. Um dos problemas é a idade. À medida que a idade vai avançando, a potência vai descendo, vai decrescendo. E algumas doenças, como a doença de tensão alta, a chamada hipertensão arterial, a diabetes e outros problemas de saúde. Então, quando se consegue controlar essas doenças que dão impotência, a impotência também pode ficar controlada. E um dos fatores até é psicológico. Um indivíduo, por exemplo, que tem muita atividade, que anda muito estressado, também pode desenvolver impotência. Portanto, tem tratamento dependendo da causa que levou à instalação dessa impotência. Ok. Acredito que esclarecemos aí a questão do nosso telespectador. E tenho indicação que temos um outro telespectador em linha. Seja bem-vindo ao programa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa. E qual é a questão que tem a fazer? Como é transmitido o cancro? Não consigo percebê-la. Como é transmitido o cancro? Como é transmitido o cancro? Sim. Ok. E é tudo? Bem, acredito que o Fábio deixou aqui ficar a sua questão. Quero acreditar que seja o cancro da próstata, não é? Porque estamos hoje aqui a falar do cancro da próstata. Dr. Ladino. Realmente, o cancro da próstata não se transmite como as outras doenças que se transmitem. A transmissão é de pais para filhos. Portanto, quando o homem nasce com alguma informação celular dada pelo pai. Então, se o pai tinha informação na sua constituição para o cancro da próstata, pode transmitir ao filho. Mas essa informação vai se fazer valer quando a idade for avançando. Portanto, é uma transmissão que não depende de nos encostarmos ou de comermos no mesmo prato. É uma informação que o indivíduo nasce com ela, que foi dada pelo pai. Ok. Exato. Fábio, está aí a resposta à questão que deixaste ficar aqui na edição do Time Saúde e Bem-Estar de hoje. E os homens têm aderido em massa ao hospital para fazer estes diagnósticos ou nem por isso? Bom, os homens aderem, mas é numa percentagem, penso eu, muito menor, porque até agora a maior parte de casos de cancro da próstata que nós recebemos são do estadio avançado. Nós conseguimos dizer que os homens aderem quando passarmos a diagnosticar casos na fase inicial. Não estou a dizer que nenhum caso aparece, mas em termos comparativos, aparecem mais casos no estadio avançado do que no estadio inicial. Tudo isto porque as pessoas não têm aderido ao hospital para fazer o diagnóstico. O rastreio, exatamente. Porque têm medo do toque retal, que não dura muito tempo, são somente alguns segundos ou mesmo 1 minuto. E qual é a mensagem, doutor, que tem a deixar ficar para aqueles telespectadores que nem sequer pensam em visitar um urologista por certos medos? Medo também, por vezes, de descobrir que tem o cancro da próstata, porque alguns pensam que vivem super bem sem saber que têm algumas doenças. A mensagem que se deixa é básica, que vale a pena fazer essa consulta, vale a pena fazer esse rastreio, porque muitos dos homens não sabem se os avós, se os pais morreram de cancro da próstata. Então, pode ser o caso. Então, vale a pena fazer essas consultas. Em relação ao medo que se tem do toque retal, o toque retal é um procedimento em que o médico prepara para fazer. Portanto, não introduz o dedo a seco.
usa uma luva, lubrifica o dedo, portanto, e prepara o ânus, de modo a não reagir à entrada, e é uma entrada suave. Portanto, não há necessidade de ter medo. Também não é o único método para fazer o diagnóstico do cancro da próstata. Existem também testes sanguíneos. Portanto, há um teste de sangue que se chama de PSA, que é uma substância produzida na próstata, depois é lançada para o sangue e que tem níveis. Quando nós encontramos níveis altos, suspeitamos possível presença da próstata, do cancro da próstata. Aí avança-se o estudo para ver se o indivíduo tem ou não. Então, vale a pena fazer as consultas. Exato, ficou aí a mensagem do meu convidado para os telespectadores nesta noite de quinta-feira, num dia em que damos especial atenção ao cancro da próstata. Dr. Ladino, quero muito agradecê-lo por ter estado cá e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito bem, e assim levamos esta edição de hoje do Time Saúde e Bem-Estar, com promessa de voltar próxima semana no mesmo horário. Até lá.